dia, meu sétimo ano. Tudo bom? Vamos começar então o nosso mês de julho, né? De uma forma com certeza diferente, mas é diferente para todo mundo. É assim? O mundo todo está nessa situação. Então vamos em frente. Veja só, no nosso cronograma deste ano, o trabalho que nós vamos começar hoje eu tinha colocado no nosso planejamento anual e é o que eu chamo do seguinte, eu chamo de Feira dos Estados e das Nações. O que é isso? Sabemos, né, que vários países têm o espanhol como língua nativa, ou seja, como uma língua oficial. Seja, lógico, a Espanha, né, sejam os países que foram colonizados pela Espanha. Como, exemplo, o Brasil. O Brasil, claro, fala português porque foi colonizado pelos portugueses, assim como outros países que também foram colonizados pelos portugueses, tá? Então, o que nós vamos fazer a partir de hoje, e nós teremos até a próxima aula para entregar, tá? É um trabalho que nós faríamos também no nosso sistema presencial, certo? O que é que você vai fazer? Você vai escolher um país de origem, né, que tenha o espanhol como língua oficial ou um estado daquele país, uma cidade daquele país, certo? E vai falar 4 tópicos sobre ele. Você vai falar a história daquele lugar, você vai falar sobre a economia, ou seja, o que é economicamente que gira naquela cidade. Por exemplo, se a gente for falar do termo econômico da nossa cidade, Bom Conselho, nós veremos que a agricultura e a pecuária são as duas coisas mais fortes que tem, né? Então, quando eu falo economia, eu falo o que é o mais importante nessa cidade que você vai falar. Você vai falar da cultura desse local, certo? Volto a dizer, por exemplo, do nosso estado. Se eu fosse falar sobre cultura, ora, eu teria o frevo, eu teria o reizado, eu teria o maracatu, eu teria o bumba meu boi, certo? Então, desse local que você vai falar, o que é que eu posso destacar como cultura, tá? E para terminar o 4º tópico, você vai falar uma curiosidade daquele local. Entendido? Então, são 4 tópicos que você vai falar. História, economia, cultura e curiosidade. Entendido até aí? Joia. Esse trabalho aqui, ó, vai valer 2 pontos. Cada tópico vai valer meio ponto, certo? E se a gente tivesse em sala de aula, você iria apresentar esse trabalho. Como nós estamos virtualmente, você também vai apresentar esse trabalho, certo? Então, você vai fazer como já fizeram em outras matérias também. Grava um videozinho fazendo a apresentação disso que a gente está trabalhando, tá? Esse vídeo, ele tem que ter, no mínimo, 5 minutinhos, tá? Não tem como ter menos do que isso, porque você vai apresentar 4 tópicos, tá? Ah, professor, eu sou tímido, eu não queria publicar esse vídeo. Não tem problema. Você pode mandar esse vídeo no privado do WhatsApp. Ah, é muito grande. Tem programa aí, né, que eu acabei de ver, tem programa aí que você consegue juntar, ou se for o caso, divide, enfim. Não tem desculpa, certo? Você pode mandar no privado do WhatsApp ou você pode mandar no e-mail do professor Del, tá? Eu também vou deixar aqui o e-mail do professor Del. Ah, professor, não tem problema não, eu posso publicar e pode deixar no Facebook ou no Instagram, eu gosto de apresentar, sem problema nenhum. Você pode botar no seu Facebook, você pode botar no seu Instagram. O que eu preciso é que você me marque para eu saber que ali está o seu trabalho, tá bom? Senão eu não consigo dar a devida pontuação. Entendido?
Joia? Vou explicar mais detalhadamente. Lembrando, tá? Que se você vai fazer essa apresentação, ó, por favor, bota pelo menos a camisa da farda, tá? Para ninguém fazer, por favor, aí de pijama, de short, enfim, bota a farda para fazer essa apresentação. Tá joia? Então esse trabalho começa hoje, você já pode começar a planejar o seu trabalho já a partir de agora. São 4 tópicos que você tem que falar: história, economia, cultura e curiosidade. Está valendo 2 pontos, ou seja, cada tópico equivale a meio ponto. E você tem até a próxima quinta-feira, dia 9, para entregar esse seu vídeo de apresentação, tá? Volto a dizer, ó, de farda. Pode ser a camisa dos jogos, pode ser, enfim, de modo que seja uma camisa da escola. Entendido? Me aguarda aí que eu ainda vou detalhar mais um pouquinho como você pode fazer. Tá joia? Vamos lá. Então, vê só. Detalhando, tá certo? Como você pode fazer o seu trabalho passo a passo. Primeiro, você pode vir aqui no Google, ó, e escrever países que falam espanhol como língua oficial. Ele já aparece aqui, ó. Certo? Então, vê só, tem isso daqui, ó. 20 países, tá vendo aqui? Tá? Que falam espanhol como língua oficial. Aí tem Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Salvador, Espanha, Equador, Guatemala, Guiné Equatorial, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Uruguai e Venezuela. Tá certo? Esses países aqui, ó, eles falam espanhol como ele próprio está dizendo, como língua oficial. Certo? Lembra o que eu falei anteriormente. Eu posso falar sobre o país ou eu posso falar de uma cidade deste país. Por exemplo, professor, eu não queria falar sobre a Espanha. Não, eu queria falar sobre Barcelona. Posso? Pode. Eu não queria falar sobre a Argentina. Eu queria falar sobre Buenos Aires. Posso? Pode. Certo? Lembrando sempre os 4 tópicos que nós falamos: história, economia, cultura e curiosidade. Aí vê só, vou botar aqui a Espanha como exemplo. Se você botar aqui, ó, Espanha, clica aqui na Espanha, certo? Se eu tiver, eu não gosto de utilizar muito a Wikipédia porque ele não tem umas fontes legais, tá certo? Mas eu só vou usar aqui como exemplo, tá bom, gente? Se eu pegar aqui, ó, a Wikipédia como exemplo, volto a dizer, eu não gosto muito dela porque ela não tem assim muita fonte interessante. É mais que ele vai sendo moldado, tá? De acordo com que as pessoas possam colocar na Wikipédia. Mas vamos lá. Ó, então aqui eu tenho, ó, a Espanha, fala sobre a Espanha, tá certo? Então ele vai ter toda a parte, né, histórica aqui, ó. Tá vendo aqui? Legal. Então, dentro disso é que você vai fazer a apresentação do seu trabalho, certo? Lembrando que tem que ser gravado. Você vai ter que fazer um videozinho, tá? Falando sobre a história daquele local. Você vai falar sobre a economia daquele local, ou seja, qual é a parte mais importante, a cultura daquele local, certo? O que é que se destaca como cultura, né? Quando você pensa na cultura da Espanha, você pensa em quê, né? Eu só consigo pensar nas touradas, mas de repente você pode ver outra coisa. E que curiosidade você pode nos trazer sobre a Espanha, tá bom? Vê que aqui, ó, tem tudo como índice aqui, ó, certo? Ok? Aqui ó, em cima, ó, história, tá vendo aqui? Aí aqui, ó, economia, cultura,
E a curiosidade você pode colocar do jeito que você quiser. Por exemplo, você sabe que no México, né, eles têm o famoso Dia de los Muertos, né, que tem até um filme, né, todo mundo conhece, A Vida é uma Festa, que fala muito sobre isso. Não deixa de ser uma curiosidade, porque eles fazem uma festa grande, não é assim? Então, lembra disso, fácil, fácil, fácil de fazer e de resolver. Ok? Conto com vocês, tá joia? Então, meu sétimo ano, começamos assim o nosso mês de julho, tá certo? A partir de agora, você já pode fazer o seu trabalho de pesquisa, você já pode pensar que país ou que estado você quer falar sobre, tá certo? Pode ser o país ou, como eu falei, pode ser a cidade, pode ser o estado. Feito? A diferença é que tem que ser o espanhol como língua nativa, ou seja, língua oficial. Entendido? Não pode ser espanhol como segunda língua, não. Tem que ser como língua oficial. Não esquece disso, tá? Então já faz aí o teu trabalho de pesquisa, já anota direitinho o que é que você quer falar sobre a história daquele lugar, sobre a economia daquele lugar, ou seja, o que é que mais gera renda para aquela localidade, sobre a cultura daquela localidade, certo? E, para terminar, uma curiosidade desse lugar que você está falando. 4 tópicos bem facinhos, cada um está valendo meio ponto, tá? Significa que esse trabalho tem um valor de 2 pontos. Entendido? Gravado, certo? Se você quer publicar, não, professor, não tem problema não, eu posso publicar no meu Facebook, eu posso botar no meu YouTube, eu posso botar no Instagram. Bom, se você quer fazer, não tem problema algum. Só marca o professor Del, tá certo? Diz, ei, professor, marquei o senhor, tá lá, o meu trabalho tá assim, assim, e para que eu possa ver e fazer as devidas anotações, tá bom? Se você, não, professor, eu não gosto de colocar nas mídias sociais, também não tem problema algum. Manda somente no meu privado, seja do WhatsApp, seja no meu e-mail, tá bom? Meu e-mail é carlosdelduarte@hotmail.com. Feito? Não tem desculpa, só não pode deixar de fazer. Ah, eu não vou fazer não. Bom, tá valendo 2 pontos. São 2 pontos a menos, tá? Lembrando que eu mesmo não vou publicar, não vou divulgar, não. O trabalho é como se você estivesse fazendo o trabalho em sala de aula, certo? Agora, se você... Ah, professor, eu queria publicar, eu não tenho problema não, eu quero publicar. Aí não, a questão é sua, pode publicar, não tem problema nenhum. Só me marca para eu achar o teu trabalho, tá feito? Entendido? Dúvidas? Estou aqui no grupo, tá? E você tem, relembrando, até o dia 9 de julho. Você tem que me entregar esse trabalho até a próxima quinta-feira, antes da nossa aula, tá bom? Antes da nossa aula. Joia? Que precisar, estou aqui à sua disposição. Feito? Mãos à obra, podem começar a pesquisar a partir de agora países ou cidades ou estados que tenham o espanhol como língua oficial. Feito meu 7º ano, um bom dia, uma boa pesquisa, um bom trabalho para todo mundo. Que precisar, estou por aqui. Bom dia!